Vocês conhecem a palavra. Aí eu... Um testemunho de um verdadeiro Aí discípulo do Senhor. Uma vez eu fiz uma pergunta para ele, foi bem no comecinho, quando eu conheci o meu irmão Fernando, quando o Senhor me apresentou para ele, né? O Senhor me trouxe até ele. Porque não é a gente que escolhe Jesus, é Jesus que nos escolhe. Nossa. Jesus, os 12 apóstolos, né? Porque teve um amigo meu que disse que Matias foi escolhido por Deus, mas não, Matias foi lançado sorte pelos apóstolos. O último discípulo, o último apóstolo de Jesus que Jesus escolheu foi Saulo. Foi Paulo, que era Saulo, no caminho de Jerusalém para Damasco, quando o Senhor apareceu para ele. Ele foi o último, ele que entrou no lugar de Judas. Aí uma vez eu perguntei uma coisa pro pastor, então eu ia na igreja e eu via ele falando lá. Até então, quando eu era meio cego, né? Mas não querendo atrapalhar, um apóstolo é escolhido pelo Senhor. Apóstolo, só Jesus escolheu. Homem nenhum escolhe. Apóstolo tem que ser escolhido pelo Senhor. O Senhor aparecer e falar, vai fazer minha obra. É porque aí se detém um conhecimento e um aconchego com Cristo, anda com Ele. Uma intimidade. Uma intimidade. Porque apóstolo que não tem intimidade com Cristo não é apóstolo. Apóstolo não existe mais na terra. Não. Discípulo. Não. Apóstolo fez discípulo, discípulo faz discípulo. E quando o Senhor apareceu para Saulo no caminho de Jerusalém para Damasco. Que conversa bonita. Né? Aí cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor falou com Ananias, falou: Ananias, vai para Jerusalém, para a cidade de Damasco, tem um homem chamado Saulo e tá orando. E quando o Senhor apareceu para Saulo, ele ficou cego. Só foi o resplendor de luz do Senhor. Só foi o resplendor, ele ficou cego. Aí Ananias já conhecia sobre Saulo, sabia da fama de Saulo, que Saulo perseguia os apóstolos de Jesus, colocava na prisão, mulher e os filhos. Aí Ananias não queria ir. Aí o Senhor falou assim: Ananias, vai, porque esse para mim é vaso escolhido. O Senhor nos escolhe, o Senhor nos chama, não é a gente? Glória a Deus. E, então quando eu ia na igreja, era dizimista, dava meus 10% de dízimo certinho lá. E eu não entendia nada, porque eu entrava vazio, saia vazio. Hoje, quando eu venho aprendendo pelo Senhor e com o Senhor, né? Porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita, o Senhor nos molda. Ele vai lapidando a gente igual ele lapida um diamante, para ser do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer. Aí eu fui aprender sobre, assim no princípio... Esse é o irmão Max, Jesus, um vaso do Senhor, e o irmão Douglas. Aí eu fiz uma pergunta pro pastor que ele não soube me responder. Aí eu entendi, falei, pô, aquele monte de ovelha dentro da igreja, né? E só que li um versículo da Bíblia e contava um monte de história. Ficava inventando história. Aí uma vez eu comecei a aprender sobre o Senhor, através do Senhor me ensinando com os irmãos, né? Sobre o batismo. Aí eu precisei fazer um curso, fiquei acho que quase 3 meses na igreja fazer curso de sábado, lá na igreja, lá na casa de oração, né? Que eles falam que é igreja, mas igreja somos nós, na casa de oração, sobre o curso para o batismo. Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei assim: ô pastor, eu não vou citar o nome dele porque não é ético isso. Mas o pastor lá, né, que se falava pastor e que um monte de ovelha lá, eu perguntei: por que eu tenho que fazer curso para mim ser batizado? Aí ele não soube me responder. Aí já que eu já estava um pouco já aprendendo sobre o Senhor, teve outros cultos que eu estava indo e continuei aprendendo com os irmãos aqui, eu peguei e falei: ô pastor, vem cá. Aí eu abri a Bíblia e mostrei para ele. O Senhor fala lá em Mateus 28, 12. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que tem aprendido. O Senhor não fala para a gente para dentro da igreja. Aí quando você imagina, quando eu chegar lá no céu, está lá dentro da igreja, né? Vai lá para dentro da igreja, fica escutando os pastores falar baboseira lá, que eles só falam baboseira, porque se eles têm um entendimento, eles falavam sabiamente, igual o Estevão falou, cheio do Espírito Santo. Aí chegar naquele dia, quando a gente estiver lá de frente com Deus Pai e a direita dele, Jesus Cristo, o Santo do Deus Altíssimo, eu vou chegar lá assim: o que você tem para apresentar para mim? O que você fez em meu nome? Nada? Ficou lá dentro da igreja sentado como ovelha quietinho? Por isso que Jesus falou assim... Então descobriu a verdade. Descobriu, né? Por isso que Jesus falou assim para Pedro: Pedro, amaste mais do que a estes? Ele fala assim: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou para Pedro. Aí Jesus repetiu de novo: Pedro, amaste mais do que a esse? Aí Pedro: o Senhor sabe que eu te amo, Jesus, apacenta minhas ovelhas. Um verdadeiro pastor que segue o exemplo de Jesus Cristo,
ele ensina a verdade. Sim. Ele tem que ensinar os pastores que falam que é pastor, eles deviam pregar a verdade, por quê? Porque a alma daquele monte de ovelha que está dentro da igreja vai cair tudo sobre ele. É, mas Porque eles... é aí que quando você falou ali de Saulo ali a caminho de Damasco ali foi um verdadeiro encontro com o próprio Senhor, que até então ele conhecia a lei do homem. A lei do homem. E o que semeia hoje? A lei do homem. Você é a lei do homem. Porque a lei do homem te obriga a você fazer a forçado. Porque até mesmo pela lei do homem, hoje você vê que no dízimo e oferta, eles falam, se você não dizimar, aqui você não pode pregar. Aqui você não pode falar de Jesus. O que isso significa? Tá querendo comprar o evangelho. Comprar o evangelho. Exatamente assim. Quando Pedro falou para Simão Pedro, né? Que quando estava Felipe lá em... O Felipe estava na cidade de Jerusalém e fazia muitos sinais em nome do Senhor. E batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, aí João e Pedro ficou sabendo da notícia e foi lá junto com ele. Aí tinha lá o Simão... Tem Atos, né, irmão Max? O Simão Pedro falou assim... queria comprar o dom do Espírito Santo. Aí Pedro falou assim para ele: que o seu dinheiro seja para a sua perdição. Onde já se viu comprar o Espírito Santo? O Espírito Santo é dom de Deus. É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Jesus já pregou prosperidade alguma vez, Max? Jesus falou assim: eu não vim pregar a paz à terra, eu vim pregar a espada e o fogo. E eu queria que estivesse queimando já. Então, falar em prosperidade, quando os apóstolos ali, quando Ananias e Safira ganhou um dinheiro. Da venda de uma terra, né? Na venda de uma terra. O que acontece? Ali ele não foi punido porque ele deu o dinheiro. Sim, porque ele mentiu. Porque usou da palavra. Ah, eu vendi por tanto, falei que ia dar tanto, não vou dar tanto. Quer dizer, nós não somos punidos pelo que nós damos. Nós somos punidos por aquilo que falamos e pensamos. Porque Deus conhece nossos pensamentos. Por isso que Jesus fala assim, o que prejudica é o que sai, né, Douglas? Não, e não que entra, não que entra, não. Amém. Eu sempre aquilo que entra, assim, vamos supor, aquilo que entra... Dá uma dor de barriga, vai no banheiro e solta. Vai no banheiro e solta. Amém. Agora, e aquilo que você tem que fala, você tem que tomar muito cuidado com o que fala. A boca que bem dizer o nome do Senhor não pode bem dizer outra coisa. E muitas das vezes Jesus topou no meio do caminho algumas pessoas falando em teu nome. Ele não repreendeu. Aquele que não é por mim... Ele não repreendeu. Mas todo aquele que citou Jesus, citou o seguinte... Aquele que não é contra nós é por nós. Ele provocou a Deus. Em algum ponto da vida, como Saulo, que ele eliminava... Perseguia os cristãos mesmo. Perseguia. Aqueles que falasse isso. Quando ele invocasse o nome de Jesus. E engraçado que Saulo, uma vez, quando ele pegou um povo para matar, porque o povo não deixava de adorar, ele botou um monte de criança ajoelhado. Ele não matou, assim, cortou a cabeça, cortou e já eliminou ele, não. Ele foi vendo o sofrimento, cortando os pedacinhos para ver como que era o sofrimento por adorar Deus enganoso. Só que quem estava enganado não era o povo, era ele. Só que aí Cristo falou assim: deixa comigo que você vai ver. Ele tinha conhecimento e não entendimento? Não entendimento. Ele não tinha o entendimento da palavra, o entendimento de Jesus. Ele conhecia. Conhecer lei não é conhecer a palavra de Deus. Não é ter entendimento da palavra. É purificado assim. Aí o que acontece? A caminho de Damasco, peraí, você pegou a carta com os homens achando que você pode me dominar. Posso perseguir meu povo? Não. Me perseguir? Quer dizer, na verdade, não é perseguir o povo. O Senhor fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele: quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Mas aí, olha a palavra que ele disse. Quem és tu, Senhor? Ele conheceu que era Jesus, que era o Senhor que está falando com ele. Ele só não tinha entendimento da própria palavra que hoje nós lemos. Porque esse entendimento, tem muitos que são pastores, doutores, mas eles estão cegos. Cego por entendimento humano. Não de sabedoria que vem do céu. E não entendimento espiritual. A sabedoria que vem do alto. Não se alimenta. Agora você vê, a hora que Ananias foi lá orar, que ele chegou lá, que viu que era Saulo, as pernas se encontravam. Não, mas Senhor é perseguidor. Esse aí, Jesus, vou não, Jesus, vai, escolhido. Vai, aquele lá é uma das pedras preciosas
meu. Instrumento meu. Instrumento. Aí o que aconteceu? Ele foi. A hora que as camas A cegueira dos olhos de Saulo. sai dali, aí verdadeiramente aquela hora ele enxerga Jesus. Então naquela cegueira ali, que ali foi real, ele ficou cego, mas também simbolizava a cegueira espiritual, que ele estava cego espiritualmente. Quando sai as escamas, também sai a escama espiritual. Sim. Ele começa a entender Jesus. E buscar conhecer cada vez mais Jesus. Exatamente. Amém. Ô varão Douglas, é igual tá lá em Isaías 43, o Senhor fala assim, 43 não, Isaías, eu só não lembro o versículo, o Senhor fala, o estudar da palavra é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que o homem do Senhor seja perfeito em todo o seu feito, sua obra. Porque o Senhor, nós seremos julgados segundo as nossas obras. Sim. E segundo o que nós falamos, né, Segundo o Max? que nós falamos, segundo as nossas Será obras. cobrado o que a gente está falando, Max? Com certeza. Tudo. O Senhor vai nos cobrar tudo. Julgamento por julgamento que nós fizemos aqui, nós somos cobrados. Então lá em Oséias 4, depois de Daniel, em Oséias 4, o Senhor fala assim, o meu povo padece por falta de entendimento. Conhecer é uma coisa, entender é completamente diferente. Porque aí, porque ele julga aí, por quê? Muitas pessoas eles não estão preocupados em aprender. Eles não estão preocupados. Mas aí, a covardia maior ainda, Marcos, sabe o que é? Não é as pessoas ouvir. É eu que estou de frente do trabalho, chamado como pastor, e não pregar a verdade. Não pregar a verdade, não mostrar a verdade para as pessoas. Por mais que não estão entendendo. É um cego guia de cego, irmão Douglas? Pode-se dizer assim? Um cego guia de cego? Guia de cego. Um cego guiando cegos. Guiando cego. Por quê? Eu tô ali glorificando a Deus, tô pulando, tô gritando, tô falando de Jesus, tá salvando, tá libertando, mas é mentira. Ó, irmão Douglas, ó, tá aqui, irmão Max, ó. Em Mateus 12, versículo 37, tá dizendo assim, ó. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Sim. E pelas tuas palavras serás condenado. Condenado. Que perigo! Ué. Por isso Que perigo! Agora observa aqui nessa mesma palavra. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Aí pode distorcer só um pouquinho, só para você entender? Pode, Max? Pode. E pelas tuas palavras serás condenado. Ei, pode. Então está sendo escrito no seu livro o que você está falando hoje. Sim. Aí, escuta aqui, pode distorcer só um pouquinho? Cuidado, Douglas, cuidado de mudar a palavra de Deus. Não distorce não. Pode dar um exemplo, mas dá um exemplo e não mudar. Não vou mudar, eu só vou distorcer ela para você ver como é que eu posso distorcer ela para as pessoas não chegar até ela. Eles distorcem para enganar os povos. Exatamente, eu vou dizer assim, irmão, a Bíblia é um exemplo que o irmão Douglas está passando. A Bíblia está falando assim que eu posso ensinar do meu jeito. Porque a palavra nos garante que se eu disser a verdade para você, eu não vou ser injusto com as minhas palavras. Olha o que ele está falando, as minhas palavras. Sendo que nós não somos donos nem de nossa vida. Então o que o Douglas está querendo dizer, quando a pessoa já coloca o eu, já está errado. Completamente. Não sou eu, é tudo ele. Tudo é o Senhor. Quando eu coloco eu estou falando. Eu posso me justificar. Irmão, não está escrito na Bíblia o que eu estou dizendo aqui. Eu estou colocando uma experiência minha, da minha vida. Não sei se te serve. Mas eu passei por experiência semelhante. O testemunho da sua vida serve para você falar, para você dar um... Realçar? Realçar. Fortalecer. Isso. Mas não mudar a palavra. Não, a palavra tem que ser escrita, tem que ser explicada da forma que ela é. Porque um testemunho da sua vida pode ser que a pessoa está passando um momento. 5 segundos você pode mudar uma história de uma vida de uma pessoa. Com o seu testemunho. Mas também o seu testemunho, ela não pode ser como muitos eu já vi por aqui. Todas as vezes, tal. Gente, a Bíblia é o melhor testemunho da nossa vida em qualquer lugar. Ela é tradutora dela mesma, né, Douglas? O Marcos acabou de dizer que no começo ele dava o dízimo, a oferta, mas saía vazio. Eu não entendia nada que eu estava lá dentro. Hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele não está falando da Bíblia abertamente? Por que isso não pôde ser concedido a ele há mais tempo? Porque era tudo o tempo do Senhor. Lá em Eclesiastes você está falando assim, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu.
Mas o Pra tempo... ver que não era o momento do senhor ter me chamado. Era necessário que eu passasse por tudo aquilo para Com uma experiência. uma experiência daquilo lá. Olha que interessante que o irmão Max está falando, e o irmão Douglas também está ajudando. Mas isso aí é uma experiência boa. Que daí hoje ele pode falar com firmeza. Mas aí tem um outro feito. Ele era para ter ensinado. Só que ele não ensinou. Só que a oportunidade está passando de frente dos teus olhos, ó. Cristo está aqui, correto? Cristo está nos ouvindo agora, nós estamos conversando aqui. Onde 2 ou 3 estiverem unidos em meu nome, 18, 20, Quer dizer, se está nós três aqui conversando em teu ali nome, estarei. aqui ele está, não é isso? Não é Porque verdade? estão falando dele. Aí, o que acontece? Está passando a oportunidade na frente dos teus Não olhos. só ó. falando e vivendo o que fala, viu, irmãos? Olha só, a oportunidade está na frente dos teus olhos. Jesus está passando aqui, ó. Você deixa ele passar. Aí você deixa ele passar. Aí quando você chega lá na frente, era ele, estava aqui, eu não percebi. Exatamente Porque assim. muitas vezes o senhor vai até a pessoa. Vai. Mas o senhor fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. O senhor não fala para Jesus, ele não vai lá dentro da sua casa buscar você. Porque ele fala: eis que estou à porta. Mas cabe a ti buscar ele. Então, Cabe ativo abrir a porta. Abrir a porta e buscar ele. Como que se diz? Deus nos deu o livre-arbítrio. Discernimento para buscar. Ou entra pela porta estreita ou não. é Porque ele porque fala não lá em impede, é porque é aí que todos estão enganados. É aí que todos estão enganados. Ele fala assim, você pode escolher o caminho que você quiser para andar. Você, eu, jamais, Jesus, jamais. Ele não força. Ele vai chegar para você. Pegar na sua mão. Fernando, você vai ter que me servir de qualquer maneira, viu? Você vai ter que me servir. Se vira, dá teu O senhor não jeito. força. Não, de forma nenhuma. E por que com um comedor de feijão você tem que fazer assim, assim? Por quê? Você tem que fazer. Não funciona assim. Eu sou livre, eu vou onde que eu quero. Presta bem atenção que o Douglas tá falando, o pastor Douglas tá falando. Por quê? Comedor de feijão não pode forçar nada. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não sou preso a ninguém. Eu sou escravo de Cristo, não escravo do homem. Que escravo de Cristo é um, escravo do homem é outro. Por isso que o senhor fala assim, usar lá em Coríntios fala, o que o senhor fala, a gente tem que usar os nossos corpos, que é membro do Espírito Santo, para glorificar o nome Que é membro do Senhor. corpo de Cristo, né, irmão Max? Corpo de Cristo. Nossos corpos é membro do corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios 4. Porque você percebe, a hora que Jesus passa, muitos estão cegos. Na verdade, hoje, vamos voltar em você de novo. Você estava ali para aprender da palavra. Ele não estava aprendendo nada. E ele com a verdade nas mãos, vendo a verdade, falando da verdade, mas não praticava a verdade. Por quê? Porque se você enxerga a verdade, agora, olha só, vamos voltar mais atrás. Eu acho que eu sei onde o Douglas vai querer chegar, vamos ver. Vamos ver onde o Douglas vai. Mistério! Aí, o porquê que eu vou ungir você a diácono da igreja? Eu vou não. Não vou trazer você o reconhecimento do diaconato da igreja. Não vou não. Tu sabe bem, tu vai querer me questionar. Eu vou ungir uma mulher, mais fácil. Se ele soubesse que não é permitido mulher falar em igreja. Eu vou. Sabe por que eu vou ungir ela? Sabe por que eu vou ungir ela? Porque se eu falar que vamos levar um copo d'água, que aquele copo d'água vai salvar, ela não vai deixar, ela não vai me questionar. Porque se agora se eu ungir a Max, se eu levar o Max ao conhecimento, que diácono não é ungido. Diácono é levado ao reconhecimento da igreja, que agora você serviu o senhor como diaconato na igreja, servidor. Aí eu vou levar ele. Por que eu vou levar ele? Ele está estudando a Bíblia. Ele vai me questionar. Ele vai fazer eu passar vergonha pelos outros. Hoje a questão é essa. Eu só não levo você ao presbitério, ao evangelista da igreja. Mas daí vira uma máfia, Douglas. Aí já virou uma máfia, uma panela. Ué. É uma panela. Aí já não tem mais Jesus. Como que o senhor fala assim lá em Mateus 28, 18, né? Ide, ele não está falando para um, ele está falando para todos. Todos. Ide. Pregar o evangelho. A partir do momento que todos saberem sobre o evangelho do Senhor, ele já vai voltar. Ele já está aí à porta, ele já está voltando. Então ele não fala para ficar, é simples, né? Vou lá dentro da igreja, lá o pastor lá, aí começa a ler um versículo da Bíblia, conta um monte de história, né? Chora, esperneia, todas aquelas coisas de louco lá, porque aquilo lá para mim, na minha opinião, aquilo lá
serve para enganar as ovelhas que tá lá, né? Ó, o que o irmão Max, o irmão Ivan, o irmão Douglas, o pastor Douglas está falando, está aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Pode ler um pouquinho, irmãos? Pode. Ó, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vós sujeitais a ordenanças, não manuseei isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como cultos de si mesmo. Olha, irmãos, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Irmão, o que os irmãos estão falando aqui, não escutai a homem, escutai só a Jesus Cristo, o ensinamento do nosso Senhor e Salvador. Porque fala quando um homem ele se auto-glorifica, ele está se contemplando a si mesmo. Tá olhando no espelho assim, tá falando assim, é eu mesmo, e aquilo lá vai mudar. Porque a unção, vamos falar de unção um pouquinho, isso é porque é uma coisa muito forte. Homem nenhum unge homem. A unção não está no homem. No homem está a confirmação de que Cristo fez a unção. Deus falou a você, esse aqui eu escolhi ele. Como que você é escolhido? Você viu como é que ele é escolhido? Continua, Douglas. Aí ele fala assim... Mas tem que ser tudo que o Douglas está falando é na Bíblia, tá? Tem que ser mostrado na Bíblia. Como assim? Como assim? Ué, você percebeu o meu servo, como é que ele anda na minha presença? Como assim? Vê como é que ele mudou. Que Deus mostra o seu comportamento diante da sua palavra e diante das pessoas. Que outrora você falava a palavra que não conhecia. A outrora você falava de um Deus que só ouvia falar. Hoje não. Hoje você tem certeza do Deus qual você serve. Hoje você fala de um Deus vivo. Hoje você fala de um Deus que tudo pode. De um Deus que opera na sua vida com a sua permissão, porque você permitiu, você deixou. Porque não invade porta fechada. Jesus não invade porta fechada. Ele falou, eis que estou à porta e bato. Entendeu? Nós andamos, falamos da Bíblia, voltamos sempre no mesmo ponto da nossa vida. Então quem unge, Douglas, pelo que você está querendo dizer, é o Senhor Jesus. Com certeza. Amém. Com certeza. Tá vendo? Quando há entendimento, o Senhor está presente. Mas é. Porque o Senhor Jesus, ele veio dar testemunho do Pai. Porque ele fala lá em João, eu faço como meu Pai me mandou, porque eu amo meu Pai. E o meu Pai está em mim. Então o Senhor, ele veio dar testemunho do Pai, nos ensinou. Por isso fala, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Né? Porque isso é real, isso é real. Porque na cruz ali, né, ele pede ali que a face se calhe, mas de repente muda a sua coisa. Faça a tua vontade. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Faça a tua vontade, porque na verdade só tinha um. Você tem ideia como é que é tão sério? Só tinha um. Naquela muvuca toda, naquele povo todo que quando Jesus estava sendo preso, sendo chicoteado, sendo humilhado, só tinha um que sabia quem ele era. Só tinha um que sabia quem ele era. Porque, de repente, quando ele morre, ele fala assim, agora vai começar tudo de novo. Por que ele falava? Por que ele falava assim, começou tudo? Porque ele sabia que quem estava morrendo ali era o Filho de Deus. Ele sabia que era o Filho. Porque o Filho de Deus, que toda pessoa, como eu falei, toda pessoa que anda com Jesus, ele é odiado. Por quê? Jesus está nele, que a hora que ele abre a boca, ele fala a verdade. E aí quem está com a mentira se destrói. Ele vive na verdade. A mentira não vai... Vai falar a verdade, por isso que lá em João 8 está falando assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a justiça de Deus. E por que fala que o diabo é o pai da mentira? Porque o diabo ele é mentiroso e enganador. Sim. Eu contei pro Fernando, eu contei pro Fernando o feito que passei um dia desse. Eu tava pregando numa igreja e de repente eu tô meio assim, não vou dizer desastado, mas aquilo que eu não preparo uma palavra, falo assim, eu vou pregar assim, porque tem que ser assim para pregar, não. Eu estudo a Bíblia e lá quem vai dizer onde vou pregar vai ser Cristo. O que vou falar vai ser Cristo. Aí li uma palavra que está lá em João 14, Evangelho de João 14. Ali, li aquele primeiro versículo ali e eu sinto falar. Aí de repente eu paro de pregar. Eu paro de pregar aquilo que estava falando e abro a boca e falo assim. Tem pessoas que ele ganha do diabo. Tem pessoas que ele ganha do diabo. Como assim que ele ganha do diabo? Ele se inverte de diabo e ganha do diabo. Tão ruim que ele é, porque na verdade nós nem é para ser salvo, nós somos ruins, mano. Na verdade nós somos pessoas terríveis. Nós somos, por isso que o Senhor fala que o tempo está sendo abreviado, mas por causa dos escolhidos. E sim, porque nós agora nós mudamos as nossas vestes, nós mudamos nossas palavras, nós mudamos nosso convívio, nós mudamos o jeito de pensar, nós mudamos o jeito de respeitar, né? Porque o nosso respeito antigamente, se eu estava na sua casa, se você desse mole, eu catava um garfo seu e levava para minha casa. Você estava João 14, 1? 14, 1. Isso daqui que você estava lendo? Isso. Não se turbe o vosso coração. Eu estava pregando sobre isso. E de repente, só li só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Isso aqui. Não turbe o vosso coração. Aqui é Jesus falando para os discípulos. Sim. Né? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, é por isso que a hora que você não leu tudo, né? Não. Você tinha que ler tudo. Então, mas eu li isso aqui, porque assim, eu leio uma primeira linha, no decorrer eu vou lendo tudo. Eu vou lendo tudo, eu não leio, eu vou falando de cada versículo vou falando. Explicando cada versículo. Mas só que aí eu parei de explicar aqui e abrir a boca. Tem pessoas que ele se veste de diabo. E ganha do diabo pelo que ele veste. Porque tem pessoas que é mal. Porque eu sei que você precisa de uma ajuda. Como que eu tenho, eu vou ver seu sofrimento e não vou te ajudar. Mas se eu for te ajudar, eu vou querer saber o seu RG, o seu CPF, o bairro que você mora, nome da rua, CEP, até o número do seu sapato. Para quê? Para mim poder te ajudar. Sendo que a palavra diz que eu tenho que ajudar sem precisar saber quem é a pessoa. Faz o bem e não vê a quem. Sabe a sua mão direita que faz a sua esquerda? Por que eu tenho que saber? Se eu disse que vou te ajudar, eu nem quero saber quem você é. Lá em Mateus 6 fala que a sua mão direita faz, a esquerda que você ficar sabendo. Sim, em secreto o Senhor te recompensará. Sim, eu não preciso saber quem você é. Igual eu tô orando para um casal aqui, Fernando. Aquele casal que eu te contei, do rapaz que tá no hospital. Quer sentar? Que tá no que tá no hospital lá, que tá respirando através de aparelho, e a sua esposa tá com câncer. Eu só não fui visitar a casa dele, porque eu fui sincero. Eu sozinho, como homem, eu não vou na casa de uma mulher que tá sozinha, com o marido no hospital respirando aparelho. Prudente. E eu não vou lá. Eu passei o endereço para um casal ali, que eles vão lá para poder visitar essa mulher lá, porque ela tá sozinha. E o esposo tá aqui na monetária aqui, respirando através de aparelho. E sabe qual é o problema maior? Ela tá com câncer também. E o marido foi despedido da empresa por ele estar no hospital. A empresa tá certa? Não. Mandou embora. Mas só que eles vão ter que aguardar ele de novo. Por esse motivo. Então, aí o que eu fiz? Eu fui prudente. Eu não vou orar. Não vou não. Não vou não. Eu vou ficar aqui. Mandei outra pessoa ir lá. O que acontece? Eu fiz o meu papel. De quê? De conhecedor da palavra. Porque eu não posso ir lá. Agora no hospital eu fui. Cheguei lá, eu me deparei com uma coisa assim, humanamente terrível. Porque tiraram as roupas dele, foi obrigado a cortar do corpo, ficou inchado. Teve que cortar, porque quando chegou no hospital, já todo inchadão mesmo. Teve que cortar a roupa dele, deixar ele sem roupa, assim, né? Cobrir ele com lençol, porque ele já
Nossa. As mãos dele, parecia a minha mão. O quê? Eu acho que colocar as duas mãos juntas assim não dava a mão dele. Tão inchado que ele tá. Aí todo dia, eu tô vindo agora, já faz que, depois que eu conheci ele, já faz algumas semanas, todo dia, a 1h da manhã, tô aqui pedindo a Deus, para Deus livrar ele dessa enfermidade. Porque isso é, eu não posso fazer muita coisa, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, o que eu tenho. Quando Pedro e João estavam indo É o que eu tenho. Pra sinagoga lá e tinha um coxo, né? Isso. Na porta Na do porta templo. formosa. Aí ele pediu uma esmola, né? Aí Pedro falou assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então, é isso mesmo. É o dom do Senhor. Então a palavra do Senhor tem que ser de graça. Eu vou ali orar um pouquinho, mas a gente toca de novo, a gente dá uma. E Então, o senhor, acontece você está falando de homem de coração fechado, o Senhor fala assim, ó, a luz veio ao mundo, só que os seus homens preferiram mais as trevas, porque suas obras não eram más. Sim. Não é verdade? Verdade. Max, foi um prazer te conhecer, tá? Amém. Pode ser contigo, varão. Aqui estava o irmão Max, o irmão Douglas, pastor Douglas, conversando sobre o Senhor, a palavra de Deus que nos edifica, o alimento espiritual. Amém. Glória a Deus.